Pois é. O menino é rápido, não quer saber de enrolar. Quem tá esperando também, Sephiroth, é o Spectrum, o Tonho tá esperando justamente Spectrum ou Terran. Deve estar aí, né, cara? Deve estar aí assistindo oTonho. Deve estar Sim, escondidinho por aí assistindo. já tenho até spoilers de onde vai passar esse jogo. E não é aqui, infelizmente. Do. Do O Tonho? PT1 espera o vencedor deste jogo contra o Tonho. Be- Deste jogo, para enfrentar o Tonho. Beleza, então eles estão esperando aí pra ver quem que vai ser. Quem que vai ser? Esperamos que seja brasileiro, né, cara? Se passar o Terran, a gente já tem garantia de pelo menos um brasileiro na próxima fase, né, Sephiroth? Sim. Então, galera, aqui no canto inferior do mapa, meus caros, representando aqui a raça terrana, representando o Brasil e o clã brasileiro Try Again, nós temos o jogador amarelo, nós temos o jogador Terran. E nascendo aqui no topo central do mapa, nós temos o jogador do BRWL, o Spectrum. Spectrum aqui, galera. Bora lá, bora ver o que vai acontecer. Chivão perdeu, o cara tá dizendo aí que o Chivas perdeu, mas o Chivas avançou bastante, isso é muito bom. Mais um brasileiro, o Chivas manda bem, ele era diamante, jogou muito BW, Chivas também, Brood War, mas avançou, cara, foi longe nesse campeonato, nessa Rockets. qualificatória. Fala aí. A gente ainda tem mais algumas partidas, calma, não tá definido. Tem pelo menos mais 2 rodadas. Não, mas já tem gente que tá classificando, cara. Não, ainda não. Ainda Sim, não. sim, porque tem uma rodada a menos de ontem, tá, Ciclof? Ah, é verdade, verdade. Confundi. Ontem a gente teve um pouquinho mais, hoje acho que ficou praticamente nos 128 players, ontem a gente teve uns 130, 100 e alguma coisa. Verdade. Perdão. E central de comando primeiro pro Terra. Pois é, cara, pois é, o mapa aqui é o Estação de Pesquisa Havani, o mapa também é outro mapa remanescente e é um mapa que permite a Sephiroth esse tipo de coisa? Sim, permite, porque é fácil pro jogador terrano fechar aqui na frente. Ele já vai botar o quartel, vai botar o gás daqui a pouco e já vai fechar com depósito de suprimento. Então, muito provavelmente, mesmo que o jogador Zerg, por algum milagre, fizesse um six pull, um fosso de desova ao 6 de suprimento, que a gente diz, é, seria muito ineficiente porque seria tranquilo do jogador terrano fechar essa rampa. Exato, cara. O jogador Zerg aqui também já tá na expansão natural dele, tá num timing bem parecido com a do jogador terrano, que é muito bom pro jogador terrano isso. Ele vai ter uma economia parecida com a do Zerg. Enquanto isso, o jogador Terran já vai mandando o seu scout nesse exato momento. Esse é um scout que pode demorar um pouquinho mais, porque não precisa procurar base, né? É só ir lá pra posição cruzada no mapa aqui, que é a Estação de Pesquisa Havani. E esse mapa também tem aquela peculiaridade que a gente comentou ontem de ser um mapa vertical, né? Sim, tem um espaço bastante grande aqui para o jogo aéreo nessa natural do jogador Zerg e também do outro lado do terreno. Ambunave ali pode passar despercebido se tu der um segundinho de bobeira. É um espaço bastante ali bom para ser aproveitado por unidades aéreas, manobrar Mutalisca, Ambunave, Voodoo. Então é realmente um espaço ali a ser observado por parte dos dois jogadores. Com certeza. A informação ali do chat, vindo ali do tsunami, o Bush passou pelo chat. É? Pois é, cara. Bush aí passando então pelo jogador Shakti. Um brasileiro, né, cara? A gente não perde brasileiros. Ruim pro Shakti, bom pro Bush. Mas Shakti tem ainda oportunidades, não mais nessa temporada, mas ainda vão ter mais 2 temporadas de Copa América. Ele já tinha perdido no GG 2014, se não me engano, pro Bush. Mas isso daí acontece, tem que servir de motivação para ele treinar, se motivar para as próximas qualificatórias. Mas parabéns pro Bush, que passou por cima do Shakti. E agora vamos voltar para cá, que a gente tá definindo mais. Se o Terran ganhar, a gente vai ter mais uma partida entre BRs e eliminatória, né? Exatamente. Só corrigindo, Sephiroth, o Chivas tá 1-1, não que o Chivas perdeu. Ele perdeu a partida e eu entendi que ele tinha perdido tudo. Então o Chivas continua vivo na competição, hein? Então tá bom. Melhor ainda, né, cara? Melhor ainda. Mas vamos lá, Sephiroth. Falando desse jogo, então. A gente já vê o jogador terrano abrindo mais 2 quartéis. Ele vai partir realmente para uma estratégia bem mais tranquila. A gente viu o Polt, se não me. Nossa! A gente viu o Polt usando essa estratégia contra o Hydra na final da WCS dessa temporada. Tá tirando o Steam Pack. A única diferença que a gente viu o Polt fazer é que, em vez desse soldado nessa que tem o laboratório técnico, ele começou a tirar os demolidores.
E, cara, é uma agressão bastante forte, principalmente se o Spectrum não fizer o reconhecimento. Pois é, tá chegando aqui nessa terceira base exatamente agora os dois primeiros endiabrados aqui do jogador terrano. Começa a tentar fritar essa base, mas é complicado para dois endiabrados conseguirem causar dano nessa base. Enquanto isso aqui, o jogador terrano mantém a produção de endiabrados, mantém uma produção biológica com esses quartéis aqui posicionados na parte de trás da linha de minérios. Alguns ergnídeos por aqui, mais alguns endiabrados vão chegando, já tem dois endiabrados, mais dois vão chegando, as rainhas chegam para botar ordem no negócio. O jogador Terran tenta manter a pressão nessas rainhas, tenta levar alguma rainha, mas é complicado ainda. São endiabrados não tem um dano tão massivo, pelo menos não só em dois, né? Sim, e agora a gente vai ver o jogador Terran, ele tem uma produção bastante interessante, ele tá continuando aqui a produção. Tem que ver em que momento ele vai optar a ser agressivo, porque o esteroide está ficando quase pronto, ele pode começar a pensar em marchar com as suas tropas já já. Pois é, deu mais uma chamuscada aqui o jogador terrano, tentou fazer alguma coisa, chamou a atenção dessas duas rainhas, tem muitos, mas muitos ergnídeos por aqui, inclusive ele vai fazendo ataque corpo a corpo e a carapaça, ou seja, ele vai fazendo aprimoramento justamente dos lings para poder lidar um pouco melhor com esses endiabrados. Tem por ali, os lings vão tentando dar o surround, vamos ver como é que o Terran consegue lidar com isso. Alguns endiabrados, dois endiabrados ficaram numa situação delicada, um endiabrado acabou caindo, não caíram muitos ergnídeos, boa jogada do Spectrum agora. Sim, isso poderia ser muito ruim para a agressão do Terran. Se ele perdesse esses endiabrados, a pressão dele provavelmente não daria certo, mas agora chega o reforço dos soldados, o esteroide está ficando pronto e agora tudo vai depender do controle de unidades dos dois jogadores. Pois é, vai chegando por aqui, já tem alguns status bombas, já dá um pequeno split aqui o jogador Terra, vai ter que lidar também com uma lagarta de espinhos, usou ali o scan, os status bombas vão chegando, vai estourando o tatu bomba em cima daqueles morcegos infernais, não é uma escolha tão boa assim, ele vai precisar de mais status bombas, o jogador Terra vem pra cima, tem que snipar os status bombas, tem que tomar cuidado, não conseguiu snipar os status bombas, excelente conexão do jogador Spectrum Sephiroth, que jogada péssima do Terran agora, o Spectrum consegue um belo engage. Sim, o Spectrum conseguiu cercar as tropas terranas, os status bombas não foram snipados, então a conexão ficou muito fácil pro Spectrum simplesmente limpar a agressão do Terran. E vem drop duplo. Pois é, vem drop duplo, só que o problema é aquele controle de visão que tem o jogador Zerg, vai posicionando aqui na parte superior, os status bombas estão na frente, tem que tomar muito cuidado, o jogador terrano vai micrando, perdeu só um soldado por ali, vai tentando posicionar alguma coisa na parte de baixo, algumas coisas na parte de cima, não sei se foi um erro ali, acho que foi um erro mesmo dele, deixou duas unidades na parte de baixo, vai ter que se posicionar um pouquinho melhor, fazer um elevadorzinho, tem que tomar cuidado com aqueles status bombas, vai usando as unidades de baixo para tentar snipar os status bombas, o jogador Terran vai tentando se usar do mapa Sephiroth, mas não vai conseguindo, ele vai tentar atacar aquela terceira base. Sim, ele tá tentando forçar o jogador Zerg a separar suas tropas, o Spectrum por enquanto tá mandando bem nisso, só que agora vem o drop duplo de novo e tá saindo com as unidades do Spectrum. Pois é, o Spectrum vem por ali, não conseguiu conectar o Tatu Bomba agora muito bem, vai tentando manter essa pressão, tem uma rainha atacando, ele vai para aquela rainha, o problema é que tem ataque nessa terceira base, vai focando as duas rainhas, agora a lagarta de espinhos, vamos voltar lá para a expansão natural, os status bombas vão tentar conectar, não vai conseguindo, não consegue uma conexão tão boa por ali, e enquanto isso a terceira base do jogador Zerg sob um ataque fortíssimo, vai tentando tirar alguns lings de emergência, esses lings vão conseguindo dar conta aos poucos do exército do jogador terrano, mas chega mais terrano, Sephiroth não para de jeito nenhum, continua tentando manter a pressão, os lings vão conseguindo fazer o surround, tá sendo atacado ali por algumas rainhas, essas ambunaves, e vai se defendendo, e agora sim vai tentando respirar o jogador Zerg, que não perdeu o trabalhador, Sephiroth, vale a pena a gente destacar, perdeu mas poucos. Mas ainda assim a troca foi muito boa pro terrano, manteve a pressão, a gente vê na tabela de recursos perdidos, 5.000 de recursos perdidos para o Spectrum, apenas 3.500 por parte do Terran. A terceira base do Terran tá pronta, a produção tá subindo, os aprimoramentos estão rolando. O Spectrum conseguiu se defender justamente por causa da vantagem de trabalhadores que ele tinha, de aprimoramentos que ele tinha. Mas o Terran tá conseguindo equilibrar, tem a terceira base na frente e vai continuar essa agressão, cara. Vem mais um drop. Vem mais um drop, mas olha de novo, você falando da visão do jogador Zerg, olha, eu tô mostrando pra galera aqui exatamente, apertando o V no jogador Zerg, ele consegue prever praticamente qualquer drop, né? A não ser que o Terran venha aqui pelo cantinho, aqui ele consegue ter uma entrada legal pelo canto esquerdo.
Sim, e agora o Terran vai voltar a pressionar. A terceira base dele tá fixada, são as 3 mules ali já rolando. Vai tirar a segunda fábrica, tá subindo o número de quartéis, já tem 5 em campo, tá começando o 2-2. O Terrano nesse momento tá muito bem na partida. Terrano tá bem mesmo, tá tentando um drop aqui. O problema é que são soldados contra Tatus Bombas, é bem complicado essa situação. Ele vai tentar fazer um ataque simultâneo, um ataque de repente nessa terceira base e ao mesmo tempo fazer um ataque nessa expansão natural. Ele vem pra cima, vai limpando a gosma, vai retrocedendo a gosma por aqui. Olha só a quantidade de Tatus Bombas que vão ficando por ali. O jogador Spectrum, ele percebeu que pode ser o Terra, não tem conseguido lidar com esses Tatus Bombas e ele mantém a pressão, mantém a produção de Tatus Bombas. Sim, a gente vê que o Terran ele não está conseguindo ter o melhor controle contra esses status bombas. A grande vantagem do Terran nesse momento é justamente a sua produção, porque o Zerg está com vantagem de aprimoramento, ele completou o 2-2 de corpo a corpo e o 2 de carapaça. E, cara, tá muito complicado o jogo. Para os dois jogadores, um erro pode definir a partida. Pois é, olha só, ele precisa tocar aquelas minas viúvas, intocou a mina viúva, pode ser muito bom aqui pro jogador Terrano, mais uma conexão muito boa aqui pro jogador Zerg, tem que tomar cuidado, tem que retroceder, vamos ver se ele consegue, vai conseguir uma conexão, não consegue a conexão ali das minas viúvas, sobrou muito Tatu Bomba por ali, Sephiroth é a segunda mina viúva, conseguiu conectar, mas foi na super vigia, nada bom esse engage aí pro jogador Terrano, não na questão das minas viúvas, né? As minas vivas não foram tão úteis, mas ele conseguiu forçar os status bombas a estourarem nos demolidores. Isso ajudou bastante na redução dos status bombas, mas vem de novo o jogador Zerg. Vem de novo o jogador Zerg, vai dependendo dessas minas viúvas, conseguiu um estouro razoável de minas viúvas por ali, vai sobrando muito o jogador Zerg, vai sobrando pouco. Exército do jogador Terrano, sobraram basicamente ambunaves. O jogador Terrano que tinha uma linha vindo pelo mapa, agora tem uma linha voltando para casa. Muito bom, a boa defesa do Spectrum. E de novo, Sephiroth, defesa baseada em Tatus Bombas e vai dando muito certo contra o jogador brasileiro. Sim, finalmente o Spectrum consegue dar uma respirada, tira as mutaliscas para finalmente começar a negar os drops terranos. E agora sim, ele consegue fixar a quarta base, conseguiu rechaçar bem a agressão do Terran. Isso botou o Spectrum numa situação bastante boa. E os aprimoramentos agora que conseguem ficar iguais para o jogador terrano. Exatamente, o jogador Terrano vai fazendo as cápsulas de concussão agora, vai tentando fazer o que pode, são 67 trabalhadores, olha a vantagem econômica que tem o jogador Terrano, cara, mostrando pra galera os rendimentos 2.300, desculpa, de minérios, de rendimento de minérios que vem pro jogador Terrano contra 1.400 do jogador Zerg. Então aquilo que o Sephiroth comentou antes, a capacidade de produção do jogador Terrano tá enorme, tá quase maior que a do Zerg, né? Sim, o Spectrum finalmente conseguiu espremer alguns trabalhadores para justamente igualar o número, mas a gente tem que frisar, é muita mule, é muita coisa, mas tem muito Tatu Bomba nessa composição. Nossa senhora, jogou algumas unidades para cima dos Tatus Bombas, colocou tudo dentro daquela ambunave, trouxe tudo para próximo do restante das suas unidades. O jogador Zerg foi obrigado a recuar e é importante, é interessante a gente ver que o jogador Terrano aqui, o jogador Terran, ele não tá mais brincando com minas viúvas, Sephiroth. Ele tá focando justamente na composição com os morcegos infernais, vai tentar se utilizar disso com o auxílio das ambunaves. E, cara, Demolidor e Morcego Infernal tanca muito Tatu Bomba. E vai engage. Só, vai vendo esse engage, ele coloca todos os soldados pra parte de trás, trouxe um Thor por ali, vai tentando fazer o split, tá complicado, colocou tudo junto, Tatu Bomba dizimou o exército de marines que tinha por ali, sobraram um punhado de marines, sobraram um punhado de soldados, o Thor vai tentando lutar com aquelas mutaliscas, enquanto isso, os Demolidores vão tentar pegar essa quarta base do jogador Zerg. Já não existe mais Thor, mas os Demolidores estão por ali, estão focando a base, pode conseguir levar aquela base, vai conseguir levar aquela base na realidade, Sephiroth, e não tem muito que o jogador Zerg possa fazer. Sim, vai cair a quarta base, isso é muito importante, era muito importante pro Zerg conseguir fixar essa quarta base, e ele vai tentar ir pra terceira, mas acho que tem Zergnid suficiente pra rechaçar essa agressão. Pois é, tem Zergnid suficiente, mas olha o posicionamento do jogador Terran, ele vai tirando tudo que esses demolidores podem fazer, tinha muitos Zergnid, olha quantos sobraram, Sephiroth, quase nada, graças ao posicionamento aí do jogador Terran, perdeu tudo, conseguiu levar uma base, tá tranquilo, afinal de contas ele mesmo já tá em 4 bases. Sim, isso pro jogador Zerg é muito ruim. O 3-3 Terrano recém começou, então a gente vai ter combates bastante equilibrados em termos de aprimoramento por enquanto. O jogador Zerg tem só um de aprimoramento de ataque para as mutaliscas, então
O jogo tá bem equilibrado nesse momento, a gente vai dar uma respirada agora. O Zerg tá tentando pegar a dourada e o Terran precisa fazer o reconhecimento disso. Fazer o reconhecimento, Sephiroth. Eu tô mostrando aqui rapidamente pra galera a quantidade de recursos perdidos, de minérios e gás somados. O jogador Zerg já perdeu 16k de minérios, 16,5k, enquanto o jogador Terrano perdeu 14k e 500, ou seja, o Terrano perdeu bem menos minérios que o Zerg. Vem pra cima, pode rolar mais um engage, o problema é que não tem muitos soldados, pode ser complicado lidar justamente contra essas mutaliscas. Deixou os demolidores na frente, mas tem muito soldado por aqui, conexões de minas viúvas por aqui, vão tentando fazer alguma coisa, conseguiu sobrar bastante exército do jogador Terrano agora, Sephiroth. Agora sim ele vem, e ele vem pra já de novo chacinar essa quarta base do Zerg. Sim, ele conseguiu fazer um belo split agora, ele conseguiu impor o seu jogo, fez o reconhecimento da dourada, nega essa quarta base, o jogador Terran agora conseguiu impor a sua partida e complicou pro Zerg. Complicou agora pro jogador Zerg, a diferença de suprimentos não é tão grande, uma conexão de tatus bombas por aqui, tem que tomar cuidado com as minas viúvas, o jogador Zerg explodiu bastante coisa, a conexão de tatu bomba fez muito mal ali pro jogador Terrano, sobraram muitas mutaliscas, sobrou um Thor, as mutaliscas estão bastante machucadas, o jogador Terrano mais uma vez ataca, mais uma vez bate, só que o problema é que essa base dourada do jogador Zerg não existe mais, o jogador Terrano fez um ataque simultâneo, isso foi uma ótima jogada pro brasileiro. Hein? Sim, ele conseguiu fazer o jogador Zerg ter que defender um lado, foi pro outro com duas ambunáveis. E é GG, Sephiroth. É GG a vitória do Terran, Terra passa de fase. É, boa partida por parte do Terran, tentando ser agressivo desde o começo, não deixou o Spectrum crescer.